O que é inflamação e como ela acontece? No estudo de hoje, nós vamos entender melhor esse tema e nós vamos ver que a Bíblia pode nos ajudar a ter esperança diante deste desafio. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, nesta temporada especial. Temporada da água na boca. Porque estamos falando de saúde, estamos falando de alimentação, estamos falando sobre o cuidado de Deus para a nossa vida física. Eu sempre gosto de lembrar que às vezes a gente tem essa tendência de dividirmos, né, o que a gente é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, essa separação que infelizmente a gente recebe, né, de influência grega, de influência romana historicamente, né, a gente separa aquilo que o corpo faz no afeta o espírito, mas o olhar de Deus é um olhar único, um olhar holístico. Nós somos um ser todo. Por isso, cuidar da saúde física também é estar bem espiritualmente, é estar bem emocionalmente. Como você se sente ao descobrir que Deus tem planos para a sua saúde física, que Deus tem um olhar especial para aquilo que a gente come, porque isso vai nos trazer um melhor bem-estar, logo uma melhor compreensão daquilo que Deus deseja. Nos últimos dias eu tenho enfrentado uma inflamaçãozinha na garganta e aí você vê como isso te afeta como um todo, né? Como isso faz com que você, né, tenha que se tratar e aí seu sono está prejudicado, seu momento de reflexão espiritual está prejudicado, seu estado emocional é afetado. Por isso eu quero motivar você a ter um olhar carinhoso, um olhar especial para o plano que o Senhor tem para a sua vida no aspecto físico, espiritual, emocional, social. Então, vamos junto com a gente, vamos cuidar da nossa máquina. Essa é a máquina humana e eu quero te motivar a pedir a sua revista Esperança agora. Pode ser pelo telefone, pode ligar para a nossa equipe, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. Só escrever lá, quero o meu estudo. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça a sua revista Esperança, todo esse material, graças aos nossos anjos, ele é distribuído gratuitamente para você. Falando em cuidar da saúde, falando em cuidar da garganta, deixa eu beber uma aguinha aqui. Você pode beber o seu chazinho aí, pode beber sua aguinha. É isso aí, para a gente ir até o final tranquilo aqui, né? E tem que dormir bem, tem que cuidar bem da alimentação, para a recuperação ser rápida e a melhor, tá bom? Vamos orar. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o tema da inflamação. Por que isso é importante, né? Após o pecado, como isso, né, afetou a nossa vida, mas também é um mecanismo de defesa que Deus colocou para a gente enfrentar esta mudança física que aconteceu com a entrada do pecado no mundo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por que recebemos orientações médicas. Obrigado porque, acima de tudo, o Senhor nos olha de uma forma extraordinária, está preocupado conosco, quer o nosso melhor. E se alguém está sofrendo fisicamente nesse momento, eu suplico a Tua mão sobre essa pessoa, o poder sobrenatural de atuação. Eu oro para que os médicos tenham o olhar correto, o melhor tratamento. Oro para que essa pessoa também esteja comprometida em buscar, naquilo que o Senhor orientou, a sua recuperação. Eu clamo por isso, meu Deus.
traga alívio a qualquer pessoa que sofre nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Nós vamos hoje começar o nosso tema da lição número 3. Nós estudamos aí a lição número 2, o plano divino de saúde. E foi muito interessante a gente ver essas orientações bíblicas, né, que a gente tem, orientações naturais. A gente analisou a importância do ar puro, luz solar, água pura, dieta saudável. E a gente viu na dieta saudável esse colorido. E eu quero destacar aqui, antes da gente já ir para o estudo, eu quero destacar esse colorido que a gente tem na natureza, que está na página 12 e na página 13 da nossa revista. Dá uma olhadinha aqui, ó. E você sabe que o prato da gente deve ser um prato colorido. Olha, você vai encontrar aqui, ó. Dá só uma olhadinha. Olha que interessante. Então, você dá uma olhadinha aí na página 12 e página 13. E aí pensa aí no seu prato, né? Café da manhã, almoço, como está sendo o colorido do seu prato. Minha nutricionista tem orientado aí agora, né, que eu estou seguindo a risca, Gilmar, 50%, metade do seu prato tem que ser colorido, verde, salada, e aí vai dar uma colorida na salada. Eu sei que não é fácil a gente desenvolver hábitos assim rapidamente, mas você sabe que a prática, a repetição vai tornando isso uma coisa normal, tá? Então quero te motivar aí. Não sou um médico, não sou um nutricionista, mas é interessante você buscar orientação para aquilo que é fazer os exames, aquilo que você tem de necessidade dentro do seu organismo e mudar gradativamente seus hábitos. Esse é o nosso propósito aqui na Novo Tempo, que é motivar você. Então vamos ao tema número 3, inflamação de amiga a vilã. E eu gosto muito do Salmo 139, e a gente sempre começa com uma reflexão bíblica aqui. Esse é o Salmo sobre a onisciência, a onipotência de Deus, o poder, o olhar que Deus tem para a gente, o olhar carinhoso, o olhar afetuoso que o Senhor tem. Eu quero destacar o verso 14. Eu sugiro você que leia todo o Salmo, né? Mas olha o que diz no verso 14. Graças te dou, visto, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. E ele vai dizer, na sequência, ele vai dizer no verso 13, tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. No verso seguinte ele vai dizer, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O verso 16 ele diz, os teus olhos me viram ainda a substância informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Nesse salmo, o salmista Davi vai refletir sobre o cuidado, sobre quem ele é, a forma maravilhosa, cada detalhe. Você sabe que nós acreditamos que somos seres criados à imagem de Deus. Nosso corpo foi criado de forma tão especial e inteligente que quando algo não está bem, ele emite sinais para que nós possamos identificar que existe um problema. E isso, fica muito claro, veio após o pecado. Deus, diante de uma nova realidade, porque Deus nunca é pego de surpresa, criou mecanismos em nós, quando nós adoecêssemos, para que tivéssemos um alerta daquilo que a gente está passando. Esses mecanismos, né, eles podem ser comparados a um alarme de incêndio. Algo que está apitando para dizer assim, tem alguma coisa errada. O alarme de incêndio soa para alertar e fazer com que algo seja feito para resolver aquele problema. Então, de alguma forma, Deus criou essa maneira de dizer assim, algo não está certo, você precisa buscar ajuda. É um processo pelo qual o sistema imunológico, que é a minha capacidade de resistência, trabalha para curar e proteger o corpo.
Então, baixou o meu sistema imunológico, ou seja, eu estou me sentindo mais fraco, de alguma forma agora o meu corpo está dizendo assim, procure ajuda. Embora a inflamação seja importante no processo de alerta ou de cicatrização, em alguns casos ela pode virar uma inimiga. E a gente vai entender isso. Vamos lá. Se o sistema imunológico recebe constantes agressões e permanece ativado, ou seja, vai se debilitando cada vez mais, substâncias inflamatórias são liberadas em excesso e isso causa o que a gente chama, e você vai ter esse conteúdo aqui na revista, lição número 3, uma inflamação crônica. E esse processo faz com que aconteça o quê? Os ossos, ou melhor, os tecidos e órgãos sejam danificados, promovendo o desenvolvimento e o avanço de doenças. Dá para entender a diferença? Então, de alguma forma, se eu tenho uma inflamação, a inflamação me alerta de que alguma coisa está errada. E agora eu tenho que procurar ajuda. Procurar ajuda para que isso não se torne crônico, ou seja, esse processo não seja constante e aí me debilite. É mais ou menos o que acontece com a gente. Vou usar o exemplo da garganta aqui, né, que é o meu desafio nos últimos dias. Você começa a ter um mal-estar. Dentro desse mal-estar, você tem uma febre. E aí você diz, tem alguma coisa errada, preciso procurar ajuda. O que eu posso fazer agora? E aí você começa, para que isso não se torne mais crônico, mais prejudicial, e aí você vai perdendo sua voz e você não consegue mais engolir sua saliva, e a situação vai ficando insustentável, até que você se prostra. Então, de alguma forma, esse processo inflamatório é um alerta, procure ajuda porque tem alguma coisa errada. Agora, se eu não procuro ajuda, esses órgãos começam a ficar debilitados. E muitas vezes as inflamações vão se tornando crônicas e a gente vai entender isso na sequência, tá? Fatores que contribuem para a inflamação crônica, dá uma olhadinha. Sedentarismo, ou seja, falta de prática de exercício físico. E aí aqui começa a mexer um pouquinho com o nosso bem-estar. E você pode dizer assim, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho minhas limitações, e são limitações físicas. Isso você pode fazer, essa mudança de hábito, num processo de acompanhamento. Se você não tem o hábito de prática de exercício físico, você procura a orientação, você começa com uma caminhada leve e aos poucos, para que você não tenha outros problemas, né? Mas você pode mudar isso. Então, vamos lá. Fatores que estão contribuindo para a inflamação. Então, não faça exercício físico. Tenha uma dieta não saudável. E a gente trabalhou isso no tema número 2. E eu sugiro a você que busque lá. Está na lição 2 da nossa revista. Sobrepeso. A gente vai trabalhar isso na próxima lição, que é a lição número 4. Vamos trabalhar um pouquinho a questão do sobrepeso. E infecções crônicas. Fatores genéticos, que também estão aqui. Mas a gente vai entender que mesmo que eu tenha fatores genéticos, que existe uma predisposição, não existe limitação, porque mesmo que tenha fatores genéticos, eu posso, através das minhas mudanças de hábitos, dar uma pausa nessa influência genética que eu tenho. O uso do cigarro, o uso do álcool e também toxinas e poluentes ambientais. Por isso a necessidade de a gente ter uma busca por um ar mais puro. Outro fator que torna inflamação crônica, sono de baixa qualidade, estresse crônico e nós temos outros aspectos aqui para considerar. Percebe que se eu não estou dormindo bem, se eu tenho um ambiente de trabalho, um ambiente familiar estressor, tudo isso vai me afetar fisicamente e pode trazer em mim uma inflamação crônica. Mais uma vez eu digo, né, como uma coisa está ligada à outra. Então, fazendo reflexões sobre se eu me encaixo, se algumas desses
fatores estão me afetando, tá? Isso explica vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças mentais, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, eczema, gordura no fígado, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, osteoporose e outras tantas estão ligadas às inflamações crônicas, frutos daqueles fatores apresentados. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde classifica as doenças inflamatórias crônicas como a maior ameaça à saúde humana. Hoje, 3 em cada 5 pessoas morrem por causa dessas doenças listadas aqui. E a triste previsão é que as doenças ligadas à inflamação crônica aumentem durante os próximos 30 anos. Para identificar uma inflamação é preciso observar os sinais e os sintomas, que são gerais como febre, cansaço, fadiga e falta de energia. Então aqui é um detalhe importante para a gente destacar. Febre, que normalmente já nos ajuda, né, a buscar é imediato que a gente busca. Agora, esses outros fatores, às vezes a gente desconsidera. Como é que você tem sentido? Cansado constantemente? Fadigado constantemente? Tem falta de energia? São fatores que às vezes a gente vai deixando passar e que, em realidade, são alerta para que dizer para a gente que alguma situação, estou cansado demais, não tenho disposição, me falta energia. Será que não tem uma inflamação crônica? Porque eu não tenho atividade constante, minha alimentação não está sendo saudável, eu não estou dormindo bem, e a gente vai levando isso com o tempo e a gente vai desenvolvendo aquelas doenças que foram apresentadas aqui. Qual é nosso objetivo? Que você se atine e procure ajuda. Outros sintomas que são importantes, dê uma olhadinha: constipação, diarreia, cólicas, azia e outras queixas gastrointestinais. Nariz entupido frequentemente. A maneira mais comum do corpo informar que está inflamado é através das mucosas. Alterações na pele, dores de cabeça frequentes, imunidade baixa, mudanças de humor repentinas e insônia. Então, depois você dá uma olhadinha, peça a sua revista Esperança, dá uma olhadinha, porque estão listadas aqui estão listados todos esses sintomas aqui, para que você procure uma ajuda, para que você procure orientação, para que você comece a mudar os seus hábitos. Olha o que mais: alergias, infecções recorrentes, mudanças no peso, no apetite, vontade excessiva por doces e carboidratos. A gente sabe que isso tem a ver com o nosso hábito alimentar, aquilo que a gente foi educado, mas essa vontade excessiva. Se você tem algum desses sintomas, há exames para medir a inflamação, né? Então, está aqui, está listado aqui. Procure o médico, procure o postinho aí perto da sua casa e diga: eu tenho me sentido dessa forma, eu estou dessa forma, eu preciso de ajuda. E leve a lista. Você pode levar a sua revista: olha, eu estou querendo mudar os meus hábitos de vida, estou querendo ter uma saúde melhor. E eu vou dizer para você, coloque isso como prioridade. Primeiro. Por que prioridade? Porque esse é o plano que Deus tem para a sua vida. De alguma forma, se você se vê como aquele que deve apresentar, revelar o amor de Jesus, a minha maior motivação para a vida é aquilo que Deus deseja para mim, em todas as áreas. E vou dizer de coração aqui, às vezes a gente como cristão, a gente está preocupado, e está tudo bem, né? A gente está preocupado nesse crescimento do conhecimento do Evangelho. E isso é importante. Agora, o crescimento do conhecimento do Evangelho, de eu revelar o amor de Jesus, se dá através da minha vida. Se dá através de quem eu sou. E o meu bem-estar físico, ou pelo menos a minha procura por isso,
vai de alguma forma refletir. Imagine a influência que você vai causar no seu ambiente familiar, imagine a influência que você vai causar para as pessoas que, né, até chegar no médico. Dizer, olha, eu estou estudando uma revista, eu acompanho a TV Novo Tempo e eu estou cuidando da minha saúde. E aqui está falando algumas coisas sobre inflamação. E eu percebo que eu tenho esses sintomas aqui. E esses sintomas estão relacionados à minha, como está sendo minha vida. Eu não faço exercício, eu não me alimento de forma adequada. E eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. E é bom você lembrar que a revista é escrita por especialistas, né? Uma pessoa na área de saúde, com mestrado na área de saúde, e outra pessoa, uma médica supervisionando. Então, não é uma pessoa sem conhecimento que apresentou, é alguém que é técnico na área que está apresentando. Então, imagine a bênção que você vai trazer para o ambiente que você está. Você, não sei se conseguiu alcançar a minha ideia, que se eu estou sendo claro, né, ao apresentar a ideia. Quando eu me preocupo com a minha saúde, com o meu bem-estar, de alguma forma eu revelo o olhar que Deus tem. Então, primeiro, é porque Deus quer que eu me preocupe com a minha saúde. Segundo, não há nada mais precioso do que a gente ter saúde. Então, é o cuidado que eu tenho comigo mesmo. É o cuidado que eu tenho comigo. E logo, se eu tenho cuidado comigo, eu tenho cuidado com a minha família, com aqueles. Estou falando para você, tem seus filhos aí, tem sua família, né, você tem que educá-los. Seus netos, estou falando para você, não é tarde. Então é hora de você dar uma atenção para você, para a sua saúde. É a hora de você ver quanto Deus te ama e a forma maravilhosa que você foi formado. Vamos concluir aqui? Está claro isso para você? O cuidado? Então está aqui, ó, a lista de exames que você pode fazer para ver como está a medida das inflamações. Os exames clínicos, laboratoriais e de imagem podem fornecer informações adicionais sobre a presença de extensão da inflamação. Outra informação importante para você levar. Então vá na busca também com conhecimento, né? É importante estar atento, pois esta vilã, a inflamação, também pode ser silenciosa. Podemos estar inflamados mesmo sem ter sintomas ou doenças diagnosticadas. Por isso, a importância de fazer os exames clínicos no laboratório, fazer lá aquele para medir como está a sua inflamação, porque pode não haver nenhuma manifestação, mas você estar inflamado. Por isso, a avaliação médica é essencial para saber se há inflamação. Qual é a causa e como desenvolver um tratamento adequado? Vá ao médico, pegue a sua fichinha lá. Se você não tem um plano, você pode fazer isso, né, através do plano que o governo tem, e procure ajuda. A avaliação médica é importante, mas lembre-se de uma coisa: doença crônica não é sinônimo de doença permanente. Talvez aqui seja o grande detalhe. Porque às vezes, quando nós somos diagnosticados com uma situação, nós achamos que essa situação, ela determinou, ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada. Doença crônica não significa que vai ser permanente. Você pode mudar o quadro. E como nós temos apresentado, como você pode mudar esse quadro? Através da mudança dos hábitos para a sua vida. E a mudança do hábito não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. A mudança de um hábito não é uma coisa fácil, mas é possível. Não deixa que essa situação seja uma situação definitiva para você. Se você for ao médico, lembre-se, ele pode dar medicamentos que sejam específicos, e eu acredito que Deus usa os médicos para nos dar boas orientações, e em determinado momento nós precisamos do medicamento. Só que junto com o medicamento e a mudança dos hábitos, você vai
você vai perceber que esse processo vai diminuir e você não vai se tornar uma pessoa que vai viver aquilo para sempre. Ou talvez você vai ter que viver com um medicamento, conviver melhor com esse medicamento e com essa doença por anos, por períodos, e está tudo bem. Agora lembre-se que junto com o medicamento você pode mudar os seus hábitos e tornar a sua saúde e seu estilo de vida um estilo de vida saudável. E esse é o objetivo que a Novo Tempo tem com você. E eu termino com o Salmo 41, porque nós começamos aqui com a palavra de Deus e terminamos com a palavra de Deus. Eu gosto muito da reflexão do Salmo 41, porque ele começa lá no verso, a gente citou aqui o verso 3, né? O Senhor o assiste no leito da enfermidade, quando doente, tu lhe restauras a saúde. Agora, se você começar no verso 1, você vai ler: Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. O Senhor lhe preserva a vida. O Senhor o faz feliz na terra. O Senhor não entrega a descrição dos seus inimigos. E o Senhor o assiste no leito da enfermidade. E o Senhor, na doença, lhe restaura a saúde. E diz outra tradução, afofa a cama. Esse é o grande plano que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você tenha saúde. E se você vive momentos desafiadores, não esqueça, o Senhor pode te restaurar e o Senhor pode aliviar o seu sofrimento. Você acredita nisso? Você acredita que você pode escrever uma nova história pensando no seu estilo de vida? Você acredita que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode lhe dar prazer em viver? Estou falando para você nesse momento que talvez esteja vivendo uma situação de não ter disposição mais. Por uma série de fatores, o seu contexto familiar, os desafios que você tem, a dificuldade que você tem de mudar um hábito, a dificuldade que você tem de resistir, não comer determinado alimento. Estou falando para você que talvez não consegue abandonar o vício, não consegue abandonar o cigarro, não consegue abandonar a bebida. Se você acha que isso é definitivo para você, eu quero te dizer que não é. Deus pode atuar e mudar este momento. Eu quero orar por isso agora. Pai do céu, se alguém está assistindo a gente neste momento e acha que não pode haver mudança, que ele não consegue mais, que o seu estilo de vida não pode ser diferente, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o poder do Espírito atue de forma sobrenatural e haja transformação. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica, falando sobre o nosso bem-estar físico. Até amanhã.